Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas informações do São Paulo. Hoje tem clássico contra o Santos lá na Vila Belmiro, novo reforço também anunciado no São Paulo. Bora dar uma olhada aqui nas notícias do tricolor para essa partida de logo mais, provável escalação. Aproveita, já deixa o seu palpite aqui para esse jogo nos comentários. Você, torcedor do São Paulo, que está confiante, acreditando em mais uma vitória, já deixa o seu palpite aqui abaixo, se inscreva no canal, se já é inscrito, deixa aquele like, o like é uma forma de você estar ajudando aqui o nosso trabalho, mas agora, bora acompanhar aqui as informações do São Paulo. Bagunça fora de campo, aí chegou o Rafinha, o São Paulo ganhou do Flamengo, o São Paulo venceu o Santos no Morumbi e o São Paulo, além de ganhar a partida, quer manter a calmaria do momento. Rapaz, eu até vontade de jogar. Em janeiro, São Paulo jogou 7 vezes em 3 semanas pelo Paulista e pelo Brasileiro. Chegou a ficar 3 partidas sem vencer, esteve próximo da zona de rebaixamento do estadual e encerrou o mês embalando 2 vitórias em casa. Sentimentos que foram mudando com o passar dos dias e podem ser resumidos nas palavras do técnico Hernan Crespo. Tentar de não dramatizar a situação, sabendo que temos muito espaço ainda para crescer. Estamos tentando de construir errando. Temos futuro, mas o futuro, como falei, é o Brasileirão 45 pontos. Com o jeito que o grupo trabalha, com a união que eles têm, eu sabia perfeitamente que antes ou depois o São Paulo ia chegar a começar a jogar assim durante os jogos. Está acontecendo. Ficamos felizes. Nesta quarta-feira, o São Paulo vai fazer o seu primeiro jogo no mês de fevereiro, justamente contra o Santos na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um repeteco do clássico que aconteceu sábado passado aqui no Morumbi e que valeu pelo Campeonato Paulista. É um jogo na Vila Belmiro totalmente diferente do que foi o jogo do sábado passado. Obviamente a gente já se conhece. Jogamos faz 5 dias, mas acho que vai ser um jogo completamente diferente, com a torcida deles, no estado deles, e a gente vai brigar pela liderança do Brasileirão. Começamos muito bem, ganhando, acho que o melhor time aqui do Brasil, e agora estamos confiantes de poder conseguir novamente uma vitória para ficar na primeira posição da tabela do Brasileirão. Um provável tricolor na Baixada deve ter Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Mike, Marcos Antônio, Bobadilha, Danielzinho ou Pablo Maia e Enzo Dias, Tapia ou Caleri e Luciano. Eu acho que neste momento todo fica positivo porque os resultados são bons. Então, a ideia é continuar assim, continuar desse jeito, com serenidade. O treinador ganhou ontem oficialmente o reforço do lateral direito Lucas Ramon, que estava no Mirassol. Aos 31 anos, ele assinou contrato com o tricolor até o final do ano que vem, com uma cláusula de renovação automática, caso atinja determinadas metas. Acompanhando as notícias do São Paulo, eu penso o quanto o futebol é dinâmico, porque o São Paulo começou a temporada perdendo feio para o Mirassol, não é? Aí já foi questionado em campo, o Crespo, todo mundo dizendo que ele não aguentaria muito tempo no cargo. Mas eis que chegou o Rafinha, não sei nem se foi o motivo principal, mas o São Paulo fez um segundo tempo contra o Flamengo de grandiosidade, foi lá e conseguiu o resultado. Contra o Santos dominou a partida e agora tem esse reencontro. Ronaldão, você tem que reconhecer que o São Paulo melhorou. Sim, Rafinha, você falou tudo. Eu tinha aqui passado despercebido aqui, tá com meus botões, que eu vi também na coletiva, quando o Crespo acrescentou até sobre Rafinha, que todo mundo gosta dele, que todo mundo... Não que correu por ele, mas é que ele mudou a cara dentro do vestiário da turma, o foco, independente de salário atrasado ou não, ele falou, gente, vamos lá, papapá, cada um na sua. Acho legal isso, você ter um cara que todo mundo gosta, que tem um lastro que tem o Rafinha. Eu acho que é por isso que virou essa chave também aí do São Paulo. E a chegada do Caleri, querendo ou não, o Caleri também, ele e o Luciano ali na frente, são jogadores que gostam de fazer gol, gostam de levar o time à vitória. Então, acho que
O Rafinha acrescentou muito no que faltava pro São Paulo. Mas o reflexo dentro de campo tá fazendo fora de campo. É o termômetro. O time ali, dentro do campo, você produz, você vence, pô, aí tudo vai ficar mais tranquilo. O que tá acontecendo com o São Paulo? 2 jogos em uma semana mudou tudo, entendeu? A história do São Paulo me fez lembrar da infância, Renato. Quando eu menino, sabe, pobrezinho lá em Pradópolis. Pronto. Dente, tudo podre, doía e falava pra minha mãe, o dente, ela falava, vai arranca. Aí arrancava o dente. O que acontece? Parava a dor. O São Paulo, onde estava o dente podre? Diretoria, que não dava credibilidade. Tirou, Belmonte. Onde está o outro dente podre? Sai daqui, Júlio Casares. E tá saindo mais. Por que parou a dor no São Paulo? Exatamente porque os dentes podres foram saindo. Então é normal a fase boa. E aí vem o Rafinha para incrementar. E aí as coisas começam a acontecer com naturalidade. Por quê? Os jogadores hoje já têm respaldo da diretoria. Os jogadores hoje já têm uma conversa mais aberta. Mas tudo isso aconteceu, o Casares não joga, não, Cicinho. Mas ele não paga, ele não tem credibilidade. Ué, qual a credibilidade que ele passava? Os jogadores acabaram expondo isso nas redes sociais e até em entrevistas. Não sei não, o São Paulo contratou o Lucas Ramon, a gente falou sobre isso ontem, para a lateral direita. Acho que pode ser um jogador que conhece o Danielzinho ali, que pode se encaixar bem. Se o São Paulo mantiver esse clima mais a menos e conseguir blindar o time do resto, o São Paulo pode evoluir sim, concordo com o Cicinho. Tem hora que você precisa resolver, o problema tem que ser cortado, o mal corta-se pela raiz. E também o São Paulo está vivendo a realidade. Pela raiz do dente, nesse caso. Exatamente. Raiz do dente, boa. Entendeu? Sem anestesia. Não, aqui é original de fábrica, irmão. Aí amanhã o Cicinho vem banguelo pra cá. É original de fábrica. Tem umas recalchutagens, mas... Ai, como é bom rir num dia que você tá preocupada por causa de Flamengo e Inter. Bidlovski para falar sobre o Sansão. Mendel, Santos tentando se recuperar da porrada que sofreu da Chape e o São Paulo tentando embalar no Brasileirão, não é mesmo? Bom dia, parceiro. Exatamente, bom dia João, bom dia a todos. Esse clássico hoje à noite, 2 equipes que tiveram um começo de ano turbulentos, né? Esse começo de ano tanto para o São Paulo como para o Santos. Neste momento a crise mais para o lado do Santos. O Santos é o 14º colocado no Campeonato Paulista, uma posição acima da zona de rebaixamento e teve essa derrota na estreia no Campeonato Brasileiro. 4-2 para a Chapecoense, então a torcida pichando os muros do CT Rei Pelé, da Vila Belmiro, principalmente palavras contra a diretoria, todo esse clima do Santos para essa partida de hoje à noite na Vila Belmiro. O São Paulo numa situação agora mais tranquila depois das 2 últimas vitórias, né? Venceu na estreia no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo e também venceu o Santos no Clássico. Um momento um pouco mais tranquilo agora para o São Paulo para esse clássico contra o Santos. Sobre os times, a gente viu aí o Rony, né, falando na apresentação dele, ele disse que está na expectativa de jogar ao lado de Neymar, disse que nem dorme, né, direito pensando nessa possibilidade de jogar ao lado do Neymar, mas isso não vai acontecer nessa partida contra o São Paulo. O Neymar não foi relacionado, ele está recuperado da cirurgia no joelho, treinando com os companheiros, mas foi preservado nessa partida contra o São Paulo. A expectativa é que ele volte ao time do Santos no jogo contra o Noroeste. Sobre o time do São Paulo do técnico Hernan Crespo jogou com força máxima nessas 2 últimas partidas contra Flamengo e Santos. Conseguiu 2 bons resultados, né? 2 vitórias, vem jogando nesse esquema com 3 zagueiros. Deve repetir pelo menos a base do time com essas 2 vitórias. Mudando um pouco, dependendo das condições físicas dos jogadores. Os jogadores estão sendo avaliados, serão novamente avaliados hoje para saber como vai ser a escalação do técnico Hernan Crespo. Então, clássico de 2 times que tiveram um começo complicado de ano. Clássico importante hoje pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, o clássico Sansão, João. Mendelino, antes de te liberar, eu quero fazer uma última pergunta. Você vê muitas mudanças do que ocorreu no jogo entre as equipes no Paulistão para agora esse confronto no Brasileirão, até mesmo nas escalações como em postura? Em relação às escalações, a gente deve ter realmente times parecidos da outra partida, justamente por esse momento bom do São Paulo. São Paulo que vinha num rodízio com o técnico Hernan Crespo, mas com essas 2 vitórias eu acho que ele vai manter, né, pelo que a gente tem apurado também, deve manter pelo menos a base desse time que jogou contra o Santos. O Santos tinha toda essa expectativa da volta do Neymar, que seria realmente um fator diferente para esse clássico, mas o Neymar realmente sendo preservado nessa partida contra o São Paulo, então a
escalação deve ser mais ou menos a mesma. Em relação à postura, aí sim, o Santos pressionado, o técnico Vojvoda pressionado nesse momento, então o Santos tem que mostrar serviço nessa partida contra o São Paulo, é uma partida importantíssima para o Santos. Para o São Paulo é uma partida importante, mas o jogo contra o Primavera no fim de semana pelo Campeonato Paulista se torna mais importante porque o São Paulo tem um ponto a mais que o Santos só no Campeonato Paulista, não está numa situação tão confortável assim, o 12º colocado, e teve essa boa estreia no Campeonato Brasileiro. Boa, Mendel, agora sim, te liberando mais tarde, falamos. Bruno Andrade, agora eu vou te ferrar também, então, pô. Nunca, jamais. Alan, perguntaram aqui no chat do Flamengo. Tem algum detalhe aí? Porque falaram Alan Corinthians, Alan São Paulo. E aí? Na questão do São Paulo, hoje frio. Por um motivo. O São Paulo recusou uma oferta pelo Marcos Antônio, de 7,5 milhões de euros. O Flamengo fez essa oferta. Tá. E aí colocou uma condição, o Alan, junto com essa oferta de grana pelo Marcos Antônio. Só que o que não ficou muito claro nessa oferta que o Flamengo fez para o São Paulo, se ele iria definitivo ou empréstimo. Tá, entendi. Por que não ficou tão claro? Porque o São Paulo não quis ouvir a oferta pelo Marcos Antônio porque não quer vender o Marcos Antônio. Mas até então tinha um interesse no jogador com empréstimo com opção de compra. Então, como a conversa ficou um pouco fria em relação ao Marcos Antônio, deu naturalmente uma esfriada com o Alan. Com o Corinthians, o Corinthians também é compra, é empréstimo. O Corinthians hoje também está um pouco distante, apesar de que o Paz continua monitorando. Perfeito. Né? Então, assim, é um jogador que tem o mercado, mas me parece, conversando com os clubes que têm interesse no jogador, me parece que ainda falta meio que uma decisão do Flamengo do que fazer com o jogador. Mas o Flamengo parece que não vai utilizar o cara, pô. Por que não decidiu? Não, o que fazer no modelo de negócio. Tá, entendi. Entendeu? E é importante citar, nessa questão do Marcos Antônio, que o Flamengo não desistiu do Marcos Antônio. O Flamengo não desistiu do Marcos Antônio. Caramba, eles vão encher o saco até o final, então, de São Paulo, né? Vão tentar de novo, depende obviamente da diretoria do Flamengo, do que eles podem fazer, mas a ideia é aumentar essa oferta. Para o Marcos Antônio, mas assim, muita gente falando, o Marcos Antônio tem interesse em ir para o Flamengo. O Marcos Antônio não falou nada ainda lá no São Paulo, por isso ele tem interesse em ir no Flamengo. O Marcos Antônio é representado por uma grande agência, uma grande empresa. O Marcos Antônio está focado no São Paulo. E se alguém tiver dúvida do Marcos Antônio, se ele está focado ou não, a resposta é dentro de campo. E o Marcos Antônio está jogando fino da bola. Hoje ele é um dos principais jogadores do São Paulo, talvez o principal ao lado do Luciano. São os caras que mais têm desempenho. Então, a resposta, se ele está focado no São Paulo, está dentro de campo. E o São Paulo entende que a multa rescisória fala por si só. A multa rescisória que o São Paulo coloca hoje, num contrato que ainda é de empréstimo, é de 600 milhões de reais para o mercado nacional, 600 milhões de reais e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Que aí, se você fizer o câmbio, hoje o euro está 6,20, é quase que elas por elas. Entendi. Então, tanto para o mercado internacional quanto para o mercado nacional, é quase que o mesmo valor. Nossa. Então, São Paulo joga a multa lá em cima no contrato de empréstimo. Porque esse contrato vai até junho do empréstimo. São Paulo vai pagar em 4 parcelas o valor para Lazio a partir de setembro. E o São Paulo, isso é papo de bastidor, não me surpreenderá se o São Paulo antecipar o novo contrato. São Paulo para o quê? Para evitar o assédio de Flamengo ou de outro clube. Porque aí você faz um novo contrato, dá aumento salarial para o Marcos Antônio, aumenta o tempo de contrato e joga a multa lá em cima. Aumenta a multa rescisória. Então, assim, o São Paulo
tem monta uma verdadeira estratégia anti-assédio para o Marcos Antônio. E o Flamengo promete vir com tudo. E para o Marcos Antônio, vamos lá, pensar em plano de carreira para o jogador. Sim. O São Paulo está se reorganizando. No São Paulo ele será titular absoluto. O Marcos Antônio, no Flamengo, é um clube de estrutura, é um clube que disputa título o ano inteiro, todas as temporadas, vai chegar em finais e tal, mas o Marcos Antônio vai ter que disputar posição no Flamengo e com os cobra criada. Né? Chegou o Paquetá, tem só o Jorginho, tem um tal de Arrascaeta. Então, assim, é só cara grande. Sim. Então, tem que ver qual que é o plano esportivo que o Marcos Antônio quer para a carreira dele. Ou também ele quer jogar no São Paulo 70 jogos na temporada e viver machucado. Sim. Porque o Marcos Antônio é um jogador que tem um perfil até de físico de jogador europeu. Ele mal jogou no futebol brasileiro. E ele foi bem na Lazio, de uma certa maneira. Na Lazio, no Shakhtar. No Shakhtar, principalmente. Ele é um jogador de poucos jogos, porque ele tem um perfil europeu. Ele não é um jogador de quarta, domingo, porque ele se machuca. Então, assim, ele tem que ter um treinador e um clube que entenda que ele é um jogador para jogar uma partida, de repente ficar uma semana, ficar à disposição e tal. E o Flamengo pode proporcionar isso para ele. Porque tem mais opções. Mais opções. Sim. Então, assim, o que ele quer para a carreira dele? Qual que é o plano de carreira? Então, cara, é complexo. E tem tempo a janela ainda. Não e outra, a oferta financeira que o Flamengo proporciona para ele é vantajosa. Ele receberia mais no Flamengo. Mais, salário muito maior. Isso também mexe com o cara também, de uma certa maneira, né? É plano de carreira, é um cara jovem, é um cara que almeja a seleção brasileira. Então, assim, o São Paulo tá preocupado, não é o São Paulo, tô tranquilo e tal. Então, por isso o São Paulo monta essa operação anti-assédio do Flamengo com o seu principal jogador. É isso aí, torcedor tricolor, as informações do São Paulo, André Hernan, pessoal da ESPN Brasil trazendo atualizações. Pessoal também do Jogo Aberto, projetando essa partida contra o Santos. A última partida no final de semana entre as duas equipes. O São Paulo venceu e agora vai em busca de mais uma vitória agora pelo Campeonato Brasileiro. O André Hernan trazendo aí informações, né, sobre Alan e também falando sobre esse interesse do Flamengo em Marcos Antônio. O Flamengo ainda não desistiu, ainda está aí tentando, né, com esse assédio aí em relação ao Marcos Antônio, querendo contratar o jogador, mas eu acredito que ele vai seguir no São Paulo. O Flamengo, não sei se ele seria titular, tem futebol para ser titular lá no Flamengo, mas a concorrência lá é bem maior. No São Paulo é titular absoluto e está jogando muita bola, né? Não só esse momento, mas desde a temporada passada que o Marcos Antônio vem jogando muita bola, craque, joga muito, e o São Paulo tem que ficar esperto aí, né, com esse interesse do Flamengo, mas eu acredito que ele vai seguir no tricolor. É um jogador muito importante aí para esse time do Crespo. Provável São Paulo para essa partida de hoje: Rafael no gol, Arboleda, Alan Franco, Sabino na zaga, Marcos Antônio, Bobadilha, Danielzinho, Mike Enzo Dias, Luciano e Caleri. Força máxima do São Paulo para esse clássico contra o Santos. Esse jogo de hoje acredito que vai ser um pouco... O São Paulo vai ter um pouco mais de dificuldade, né, por conta que é fora de casa. O São Paulo fora de casa não está conseguindo desempenhar um bom futebol, mas o time vem numa sequência de 2 vitórias, chega no melhor momento, e eu acredito sim que dá para buscar essa vitória hoje, né? Se encaixar aí essa sequência de ter 3 vitórias seguidas, vai ser muito bom, né? O time vem de 2 vitórias e se conseguir mais uma vitória hoje vai ser muito bom aí para aumentar ainda mais a confiança do time. Alguns 3 jogos atrás, né, o ambiente era outro, né, o momento do São Paulo não era dos melhores, mas a coisa foi mudando ali com as vitórias, uma vitória contra o Flamengo, uma vitória contra o Santos, e agora é aguardar essa partida de logo mais. O árbitro para esse jogo é o Anderson Daronco, o VAR, Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. A arbitragem aí para essa partida de hoje, e que o árbitro não interfira, não prejudique, né, o São Paulo. A arbitragem é sempre algo ali de desconfiança, né? A arbitragem brasileira é péssima,
mas é torcer para que o São Paulo faça um grande jogo e quem sabe, né, conquiste aí os 3 pontos dessa partida de logo mais contra o Santos. Já deixa aqui nos comentários o seu palpite, você que está confiante, acreditando na vitória do Tricolor, na vitória do São Paulo contra o Santos. Já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Ontem também que foi anunciado a contratação do lateral Lucas Ramon, um bom jogador, chega aí para agregar bastante esse time do São Paulo. Boa sorte para ele, que ele consiga jogar muita bola com a camisa do São Paulo. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até o próximo vídeo.